Minha esposa teve um caso com meu irmão e minha família os apoiou. Então cortei o contato. 3 anos depois eles ligaram porque ele vai para a prisão e precisa da minha ajuda como advogado. 3 anos atrás, eu, 29 anos, era um homem feliz, casado com o amor da minha vida, Sara, de 27 anos. Parecia que era o melhor momento da minha vida. Eu estava trabalhando em um escritório de advocacia de renome e tinha minha linda esposa ao meu lado. Nós nos conhecemos durante um dos nossos estágios e nos tornamos inseparáveis muito em breve. Então, depois que nós dois estávamos acomodados em nossos empregos, eu a pedi em casamento e ela disse sim. Logo, nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima. A única coisa que não estava no seu melhor naquela época era meu relacionamento com minha família. Eu era o filho do meio, então sempre me senti negligenciado por todos. Enquanto crescia, minha irmã mais velha Luísa era criança de ouro, se destacando nos estudos e esportes, enquanto meu irmão mais novo Michel era o bebê da família, mimado por nossos pais. Eu, por outro lado, parecia existir em um ponto cego perpétuo. Mesmo quando entrei na faculdade de Direito, a reação dos meus pais foi morna, na melhor das hipóteses. O maior elogio que recebi da minha mãe foi: "Isso é legal, querido." Foi por isso que decidi que me concentraria nos meus estudos e trabalharia o mais duro possível para não ter que depender deles. Mas desde que me casei, Sara frequentemente sugeria que eu deveria pelo menos tentar reacender meu vínculo com minha família. Ela veio de uma família muito unida e não conseguia entender a distância entre mim e meus parentes. Então, um ano, decidimos que faríamos um jantar de ação de graças e convidamos todo mundo. Mesmo que eu não tivesse nenhuma expectativa, eu estava disposto a tentar por Sara. Surpreendentemente, todos aceitaram nosso convite. Naquele dia, mãe, pai, minha irmã Luísa e seu marido, e meu irmão mais novo Michel chegaram. Minha mãe e meu pai inicialmente fizeram a mesma coisa que sempre fizeram, julgando tudo que eu fazia. Mas depois de um tempo, eles diminuíram o ritmo quando viram o quanto minha esposa e eu trabalhávamos duro para agradar eles. Sara estava tentando o máximo para se misturar com todos, especialmente meu irmão Michel. Não prestei muita atenção nisso, pensando que era legal que eles estivessem se unindo. A noite progrediu e, pela primeira vez, senti um lampejo de esperança. Talvez Sara estivesse certa. Talvez as coisas pudessem mudar. Enquanto todos nós nos sentávamos ao redor da mesa de jantar, compartilhando histórias e rindo, eu me permiti acreditar que talvez, apenas talvez, eu pudesse ter o relacionamento familiar que sempre desejei. Se eu soubesse que as coisas não eram tão inocentes e boas quanto pareciam para mim. Avançando alguns meses, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Sara. Ela se tornou distante, frequentemente distraída e perdida em pensamentos. Quando eu perguntava sobre seu dia, ela dava respostas vagas antes de mudar de assunto. Eu atribuía isso ao estresse no trabalho e não a pressionava para se abrir. Sara tinha assumido recentemente um caso de alto perfil em sua empresa, e eu presumi que a pressão estava afetando-a. Eu tentei ser solidária, assumindo mais tarefas domésticas e surpreendendo-a com suas refeições favoritas. Foi só quando acidentalmente tropecei em uma série de mensagens em seu telefone que meu mundo desabou. Sara tinha deixado o telefone no balcão da cozinha enquanto estava no chuveiro, e ele continuou vibrando com mensagens recebidas. Preocupado que pudesse ser uma emergência do trabalho, olhei para a tela. O que vi fez meu sangue gelar. Ela e Michel estavam trocando mensagens de texto sem parar, e a natureza dessas mensagens deixava claro que eles tinham passado dos limites. Eles estavam tendo um caso. Confrontar Sara foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Ela desabou e confessou que ela e Michel desenvolveram sentimentos um pelo outro, e eles agiram de acordo. Segundo ela começou a falar com ele porque ele parecia o filho favorito e ela pensou que meus pais gostariam dela se Michel falasse bem dela. Aparentemente, essa era a maneira dela de provar seu valor para minha família. Eu me senti humilhado, bravo e completamente destruído. Os próximos dias foram um borrão. Eu me mudei do apartamento que dividíamos, incapaz de suportar ver ela. Eu estava mentalmente repassando cada interação entre Sara e Michel, procurando por sinais que eu poderia ter perdido.
Eu até tentei argumentar com Sara, para entender sua lógica, mas ela se recusou a falar comigo. Cada vez que eu ligava, eu era recebida com uma mensagem de correio de voz. O que doeu ainda mais foi a reação da minha família. Em vez de ficarem chocados ou desaprovadores, eles acolheram a ideia de Sara e Michel namorarem de braços abertos. Eles me disseram que ficariam neutros nessa situação, o que me deixou mais irritado. Meus pais, que julgavam cada passo que eu dava desde criança, de alguma forma estavam bem com isso. Na verdade, eles pareciam estranhamente animados com a perspectiva. Eu até lembro da minha mãe dizendo que era para o melhor e que, pelo menos dessa forma, Sara ainda faria parte da família. Estava claro que eles estavam mais inclinados a apoiar Michel e Sara, vendo o relacionamento deles como um sinal de amor verdadeiro em vez de traição. O processo de divórcio foi rápido e indolor, pelo menos no papel Sara não queria nada de mim, o que honestamente foi um alívio. Eu não conseguia suportar a ideia de batalhas legais prolongadas, de ter que ver o rosto dela do outro lado do tribunal. Em poucos meses, ela e Michel estavam noivos, e a família estava animada com o casamento que se aproximava. Eu me senti como uma criança de 12 anos novamente, sozinha e incompreendida em sua própria família. A traição cortou o fundo, não apenas de Sara e Michel, mas de toda a minha família, que parecia pensar que esse era um comportamento perfeitamente normal. No dia do casamento deles, fiz as malas e fui embora da cidade. Não deixei um bilhete, não disse adeus. Simplesmente desapareci da vida deles. Me mudei para um estado diferente, troquei meu número de telefone e cortei todos os laços com qualquer um que pudesse me conectar à minha vida passada. Foi uma mudança drástica, mas parecia a única maneira de preservar o que restava da minha sanidade. Nos últimos 3 anos, me concentrei em reconstruir minha vida. Eu me joguei no meu trabalho, assumindo casos desafiadores e construindo uma reputação como um advogado formidável. Fiz novos amigos e até comecei a namorar novamente. Lentamente, a dor começou a diminuir, e comecei a me sentir eu mesmo novamente. Achei que finalmente tinha deixado aquele capítulo da minha vida para trás. Minha nova vida era boa, não perfeita, mas estável e gratificante de uma forma que eu não achava possível depois de tudo o que tinha acontecido. Mas a vida tem um jeito de jogar bolas curvas quando você menos espera. De repente, recebi uma ligação um dia e, embora o número não estivesse salvo nos meus contatos, reconheci imediatamente o celular da minha mãe. Não atendi a ligação. Não ia deixar que destruíssem uma vida que eu havia construído para mim novamente. Estava bem claro agora que qualquer ligação da família significava mais notícias. Mas a minha mãe também não aceitava a derrota. Ela me bombardeava com ligações e mensagens de voz. Cada chamada perdida parecia uma bomba relógio, ameaçando destruir a paz que eu havia construído com tanto cuidado. Por fim, desisti e atendi a ligação. Minha mãe estava do outro lado, e seu tom era estranhamente alegre, como se nada tivesse acontecido. Ela me perguntou como eu estava, onde eu estava e mencionou que a família sentia minha falta. Como se isso fosse acontecer. Para alguém de fora, isso pode parecer uma conversa normal, mas conhecendo minha mãe, isso era tudo, menos típico. Ela nunca foi de ser carinhosa comigo, nossas interações sempre foram mais práticas, beirando o frio. Então, seu calor repentino pareceu bizarro e definitivamente não genuíno. Eu a interrompi, exigindo saber por que ela estava me ligando depois de todo esse tempo. Ela tentou fugir da minha pergunta, insistindo que eu deveria ir para casa jantar para discutir as coisas pessoalmente. A mera sugestão de retornar àquela casa, a cena de tanta traição e dor, fez meu estômago revirar. Eu disse a ela firmemente que o que quer que ela precisasse dizer, ela poderia fazer por telefone. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então ela soltou a bomba. Michel estava em sérios apuros. Ela explicou que ele tinha desenvolvido um problema com o jogo e tinha acumulado dívidas significativas. Em uma tentativa desesperada de cobrir suas perdas, ele desviou o dinheiro de seu empregador. A polícia agora estava envolvida, e ele estava enfrentando acusações criminais. Minha família estava em crise, e eles não sabiam para onde se virar. Então, eles estavam pedindo minha ajuda, dada a minha formação jurídica.
Depois de ouvir essa notícia, por um lado, senti que isso era apenas karma, e ele já esperava por isso há muito tempo. O mesmo irmão que me traiu agora estava buscando minha ajuda, a ajuda do membro da família que eles tinham praticamente apagado de suas vidas. Mas outra parte de mim estava preocupada com meu irmãozinho. Apesar de tudo, ele ainda era família. Não pude deixar de achar irônico que a única vez que minha família se lembrava de que tinha outro filho, um com quem não contatavam há 3 anos, era quando seu filho favorito estava em apuros. Era como se eu não fosse nada mais do que uma ferramenta para eles, um meio para um fim. Senti uma satisfação amarga em saber que eles precisavam de mim, mas também senti o peso da decisão diante de mim. De qualquer forma, quando minha mãe terminou de explicar tudo, eu simplesmente disse que pensaria sobre isso. Ela até me perguntou onde eu estava exatamente, e Michel poderia vir até mim. Mas eu não ia contar a eles meu paradeiro para que pudessem bater na minha porta a cada pequeno inconveniente. Quando isso não funcionou, ela começou a chorar no telefone, praticamente me implorando para ajudar meu irmão. O desespero dela era palpável e, apesar de tudo, tocou meu coração. Relutantemente, eu disse a ela que veria o que poderia fazer e então desliguei, sentindo o peso da situação me pressionando. Uma semana depois, contra meu melhor julgamento, me vi em frente à casa da minha infância. Parecia surreal, quase como voltar para uma vida passada. Cada fibra do meu ser queria se virar e ir embora, para encontrar qualquer desculpa para não voltar para aquela casa. Mas eu tinha assumido um compromisso, e precisava cumprir ele, mesmo que fosse apenas para minha própria paz de espírito. Quando meu pai abriu a porta, ele pareceu surpreso que eu realmente vim. Me sentei, pronto para discutir o caso, ansioso para terminar com essa reunião desconfortável o mais rápido possível. Expliquei todos os detalhes para Michel e deixei claro desde o início que, embora eu os ajudasse a encontrar um advogado competente para Michel, eu não estaria lidando pessoalmente com o caso. Meu pai, no entanto, não gostou disso. Ele fez um comentário sarcástico, dizendo que era assim que eu os retribuiria por tudo que eles fizeram por mim e por fazer quem eu sou hoje. Quando fiquei ofendido com isso, minha mãe fez um comentário de que era minha responsabilidade ajudar minha família. Essa foi a gota d'água. A raiva e o ressentimento que eu estava segurando por anos vieram à tona. Eu expus tudo o que eles fizeram comigo, cada momento de negligência e traição. Eu os lembrei de como eles sempre me trataram como uma reflexão tardia, como eles descartaram meus sentimentos e opiniões, e como eles ficaram do lado de Michel e Sarah sem pensar 2 vezes. Contei a eles como suas ações me deixaram isolado e sem amor, e como eles me apunhalaram pelas costas a vida toda. Minha família pareceu chocada, como se nunca tivessem considerado como suas ações me afetaram. Mas naquele momento, eu não me importei. Eu estava cansado de tentar fazer eles entenderem, cansado de tentar buscar sua aprovação ou amor. Sem esperar por uma resposta, me levantei e saí de casa furioso. Michel e a mãe provavelmente correram atrás de mim, mas eu estava bravo demais para me importar. Embora esse confronto tenha sido doloroso, ele também me deu uma estranha sensação de calma. Eu finalmente parei de levar a opinião de todos a sério e me defendi de uma forma que nunca fiz antes. Eu não me importava mais com o que mãe e pai pensavam de mim ou o que acontecia com Michel, porque o que quer que eles pudessem passar, eles tinham o que merecia. Meu telefone foi inundado com mensagens de voz depois disso e eu sabia que era mãe ou Michel, oferecendo suas desculpas insinceras e implorando por minha ajuda. Ignorei todos eles. Eu estava determinado a permanecer firme na minha decisão de manter distância. Mas dias depois, recebi uma ligação de outro número, e atendi, pensando que poderia ser relacionado ao trabalho. Mas não, era Sarah, minha ex-esposa. Ela começou se desculpando, dizendo que sentia muito por tudo que tinha acontecido entre nós. Foi o mesmo tipo de pedido de desculpas que ouvi da minha família, cheio de arrependimento e autopiedade. Sarah continuou explicando que Michel estava em apuros maiores do que eu poderia imaginar. Ela alegou que ele havia se envolvido com algumas pessoas muito perigosas por causa do seu hábito de jogo e que as acusações de peculato eram apenas a ponta do iceberg. Segundo ela, se Michel não saísse dessa confusão rapidamente, ele afundaria ainda mais, potencialmente enfrentando consequências muito mais sérias.
Ela implorou para mim, dizendo que, como advogado, eu era sua melhor chance de navegar nessa confusão legal. O apelo de Sarah era que eu interviesse e ajudasse Michel, não apenas pelo bem dele, mas pelo da família. Ela argumentou que, apesar de tudo, ainda estávamos conectados, ainda éramos uma família de alguma forma. Ela perguntou se eu poderia encontrar em meu coração a oportunidade de deixar o passado de lado, pelo menos temporariamente, para ajudar eles a passarem por essa crise. A ideia de ajudar Michel, depois de tudo, parecia certa e errada. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Primeiramente, obrigado a todos que deixaram comentários de apoio. Vocês não têm ideia de como isso tem sido útil neste momento difícil. Algumas coisas aconteceram desde que postei minha história, então só queria atualizar vocês. Depois de pensar muito, decidi que ajudaria Michel nesse caso. Não se trata de ganhar o favor de Sarah, nem estou fazendo isso para a aprovação dos meus pais, porque aceitei o fato de que não é possível satisfazer eles. Se trata de fazer o que é certo como advogado e ser humano. Pelo menos dessa forma, aconteça o que acontecer com Michel, posso dizer que ainda estou de pé, mantendo o que disse antes à minha família, não vou lutar contra esse caso no tribunal. Em vez disso, procurei um amigo da minha antiga empresa para ser o advogado principal, enquanto o ajudo com a pesquisa e a investigação. Deixei claro para todos os envolvidos que meu papel é estritamente profissional. Não se trata de reconciliar ou consertar as coisas, mas sim de garantir que Michel tenha uma chance justa em sua batalha legal. Conforme investigamos o caso, ficou claro que Michel se meteu em uma confusão com alguns personagens bem obscuros. Pelo que descobrimos, ele se envolveu em dívidas de jogo e, em uma tentativa desesperada de sair disso, começou a desviar fundos de seu empregador. A situação era sombria, mas não totalmente sem esperança. Uma coisa que trabalhava a favor de Michel era que as pessoas com quem ele estava envolvido também não eram exatamente cidadãos cumpridores da lei. Havia muita sujeira sobre eles que poderia ser útil para construir uma defesa. Os dias desde então têm sido um turbilhão de reuniões, pesquisas e sessões de estratégia. Temos trabalhado incansavelmente para montar uma defesa que possa diminuir algumas das acusações. Michel tem cooperado com as autoridades, o que é crucial para potencialmente reduzir sua sentença. Ele está demonstrando disposição para consertar as coisas, não apenas legalmente, mas também dentro da nossa família. Há momentos em que vejo remorso genuíno e um desejo de mudar, mas é difícil dizer se isso é o suficiente para mudar as coisas. Enquanto trabalhava no caso, tive que interagir com minha família mais do que gostaria. Meus pais pareciam pensar que meu envolvimento significa que estamos todos no caminho para uma grande reconciliação, mas deixei claro que não é o caso. Sarah também tem estado por perto, se oferecendo para ajudar de qualquer maneira que puder. É estranho, para dizer o mínimo, mas continuo me lembrando de que estou aqui para fazer um trabalho, não para consertar relacionamentos quebrados. Quanto mais descobrimos, mais complicada a situação parece. Está claro que Michel estava muito além de sua cabeça, e, quer ele percebesse ou não, ele tomou algumas decisões terríveis. Mas ver ele nesse estado vulnerável, tentando consertar seus erros, desperta emoções conflitantes. Apesar de tudo isso, não estou me deixando levar de volta ao drama familiar. Tenho tido cuidado de estabelecer limites e garantir que meu envolvimento não se estenda além dos aspectos legais. Houve momentos em que meus pais e Sarah tentaram me puxar para discussões emocionais sobre o passado, mas consegui me manter longe dessas armadilhas. Eles expressaram o desejo de reconstruir nosso relacionamento, mas não estou pronto para isso. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, e vai levar tempo para sequer considerar abrir essa porta. Agora, meu foco está no caso e em garantir que Michel tenha a melhor defesa possível. Embora eu não esteja pronta para perdoar e esquecer, também não estou interessado em guardar amargura. Minha prioridade agora é ajudar Michel a navegar nessa tempestade jurídica e, então, continuar focando na minha própria vida. Há um longo caminho pela frente e o resultado ainda é incerto,
mas sei que fiz a escolha certa em me envolver, se não por eles, então pela minha própria paz de espírito. Atualização 2. Vi muitas perguntas sobre o caso de Michel e o que exatamente ele fez, então aqui está. O caso do desvio de dinheiro não era apenas um caso de roubo de dinheiro de caixa pequeno. Michel estava manipulando registros financeiros, criando faturas falsas e transferindo quantias significativas para contas sob seu controle. Inicialmente, ele conseguiu manter isso sob o radar, mas conforme os valores aumentavam, os riscos também aumentavam. A equipe de auditoria interna da empresa finalmente descobrindo as brechas que levaram a uma investigação completa. As evidências que encontraram foram contundentes, com registros detalhados mostrando como Michel havia sistematicamente desviado fundos da empresa. Isso o levou a ser processado, enfrentando acusações de peculato, fraude e potencialmente mais, dependendo do resultado das investigações em andamento. O caso da promotoria é forte, com um rastro de evidências digitais e em papel que ligam Michel a praticamente tudo. Mas isso não foi tudo. Enquanto eu estava folheando todas as evidências, descobri que outra pessoa estava envolvida em encobrir o desfalque. O choque me atingiu quando percebi que era Sara, minha ex-esposa. Isso pareceu um soco no estômago. Sara, que já foi minha parceira, agora estava envolvida nesse escândalo com meu irmão. Tive que confrontar eles para obter o lado deles da história. Michel parecia perdido, muito diferente do irmão mais novo confiante que eu lembrava, enquanto Sara parecia na defensiva. Eles me contaram a versão deles dos eventos, descrevendo uma espiral descendente de decisões ruins e ações desesperadas. Fiquei decepcionado com Sara, porque a Sara que eu conhecia era uma mulher honesta e trabalhadora, e agora não sei o que deu errado. Do ponto de vista legal, o caso parecia direto. As evidências contra Michel eram substanciais, e o envolvimento de Sara, embora secundário, ainda era sério. Minha mente começou a pensar em possíveis defesas e estratégias, mas nenhuma delas oferecia uma solução limpa. O melhor que poderíamos esperar seria um acordo judicial, possivelmente reduzindo as acusações em troca de cooperação. Aumentando a pressão estava a expectativa da minha família de que eu ajudaria. Eles pareciam ver isso como uma oportunidade de curar velhas feridas, de reunir a família novamente. Meus pais têm tentado usar essa situação como uma oportunidade de consertar as coisas bem, por pais, quero dizer mãe. Meu pai ainda não está feliz com o fato de que eu não estou cuidando pessoalmente do caso. Mas eu não conseguia esquecer que eles tinham acolhido Sara de volta ao grupo sem considerar o impacto em mim. Agora, eles queriam que eu consertasse um problema que eles mesmos criaram em parte. Sara também estava por perto, expressando preocupação por Michel e oferecendo ajuda. Ela parece estar lidando com sua própria culpa e arrependimentos e tentou várias vezes ter essa conversa, mas não tem interesse em nenhuma história que ela tenha, especialmente agora, quando ela se tornou parceira de Michel no crime. Enquanto nos preparamos para o julgamento, a atmosfera está tensa. Minha família está ansiosa, esperando por um resultado favorável, mas também lidando com a realidade de que as ações de Michel terão consequências. Tive que lembrar eles repetidamente que, embora eu possa ajudar legalmente, não posso desfazer o que foi feito ou mudar o passado. Os próximos passos seriam cruciais: se preparar para um possível acordo judicial, reunir testemunhas de caráter e planejar o pior cenário. Atualização 3. Estou de volta com uma atualização e acho que esta seria a minha última. Apertem os cintos para um monte de novidades e acreditem que a última foi inesperada para mim também. Então, vamos direto ao assunto. Como você sabe, estávamos trabalhando duro no caso de Michel, e as últimas semanas foram um turbilhão de manobras legais. Estamos falando de movimentos legais à torto e à direito e algumas negociações bem intensas. O grande avanço veio quando o advogado principal de Michel teve uma reunião crucial com os chefes da antiga empresa de Michel. Estávamos tentando fechar um acordo que deixaria Michel consertar as coisas sem arrastar todos para um drama judicial completo. Agora, aqueles membros do conselho estavam definitivamente bravos, sentindo como se Michel o estivesse apunhalado pelas costas após anos de confiança. Eles queriam fazer dele um exemplo, sabe, assustar qualquer um que pudesse pensar em fazer a mesma coisa. Durante todo esse confronto, continuamos martelando que Michel estava pronto para confessar e cooperar 100%.
Mais uma coisa que funcionou a nosso favor foi que alguns desses membros importantes do conselho não eram exatamente completamente limpos. Nós colocamos lá fora que Michel devolveria uma grande parte do dinheiro que ele pegou. Sim, ele ainda seria demitido do emprego, mas neste ponto isso é melhor do que nada. Estávamos todos respirando aliviados, mas não é como se estivéssemos estourando champanhe ou algo assim. Mas pelo menos ele não estava indo para a prisão, então tem isso. Quando a poeira começou a baixar, todos nós esperávamos que esse pesadelo finalmente acabasse, mas outra onda de choque atingiu a família. Sarah, que estava ao lado de Michel durante toda essa confusão, do nada decide pedir o divórcio. Estou lhe dizendo que essa notícia veio do nada. Todos, incluindo Michel, foram pegos de surpresa. A decisão de Sarah pareceu repentina e fora do personagem, dado como ela o estava ajudando a encobrir o desfalque. Michel ficou arrasado. O pobre rapaz pensou que eles estavam juntos nisso, que encarar as consequências de suas ações de alguma forma os aproximaria. Em vez disso, pareceu criar uma barreira entre eles e os separou. Não conseguimos descobrir exatamente por que Sarah estava saindo, mas parecia que o peso do escândalo, mais todo o dinheiro e drama social que estava a caminho, era demais para ela lidar. Para mim, a decisão de Sarah foi apenas mais uma reviravolta louca nessa história selvagem. A ironia também não passou despercebida para mim. Quando Sarah me traiu naquela época, ela continuou dizendo que Michel a conquistou como ninguém mais conseguiu. Mas agora, quando ele está no fundo do poço, ela está fazendo as malas de novo. Depois que ela jogou a bomba do divórcio em todo mundo, ela realmente me ligou, perguntando se ela estava fazendo a coisa certa e se desculpando, de novo. Eu disse a ela diretamente que era a decisão dela, e que eu preferia não me misturar e tudo mais. Agora, não pense nem por um segundo que eu estava sentindo pena de Michel. Como eu disse antes, isso era o karma fazendo seu trabalho. Ele deveria saber que depois de toda a merda que ele fez Sarah e a família passarem, as coisas estavam fadadas a desmoronar mais cedo ou mais tarde. É por isso que quando minha irmã Luísa tentou me fazer convencer Sarah a não se divorciar, eu fiquei tipo, de jeito nenhum isso ia acontecer. Com todas as questões legais encerradas e o drama pessoal ainda se desenrolando, era minha hora de me distanciar mais uma vez. Meu trabalho com Michel e Sarah estava feito, eles teriam que enfrentar as consequências de suas ações e decisões sozinhos. Eu não podia consertar tudo e, honestamente, não era meu trabalho fazer isso. Era hora de voltar para minha própria vida. Focar na minha carreira e cuidar de mim. Então, fiz as malas e fui embora sem contar a ninguém porque sabia que minha mãe e meu pai não reagiriam bem a isso. Quando deixei a casa da família, senti uma sensação de encerramento. Não foi um final feliz ou algo muito distante disso. Ninguém realmente saiu vitorioso nessa situação. Foi mais sobre lições aprendidas e relacionamentos remendados ou totalmente destruídos. Para mim, toda essa experiência me fez perceber o quão importante é estabelecer limites e o quão complicados os laços familiares podem ser. Às vezes, não importa quão boas sejam nossas intenções, velhos problemas podem surgir e mexer com nosso senso de dever e com quem somos. Ao sair, eu sabia que tinha feito o que podia. Eu ajudei com as coisas legais e, de certa forma, dei algum apoio emocional, mesmo que fosse à distância. Agora cabia a Michel, Sarah e o resto da família descobrir a próxima parte de suas vidas. Quanto a mim, eu estava pronto para virar a página e seguir em frente, levando todas as lições que aprendi comigo para o que viria a seguir. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!